Fala pessoal, Suene aqui, eu sou professora de Educação Física, mestre em Ciências do Esporte, professora na Univertes, e hoje a nossa aula vai ser a sequência do nosso conteúdo, que são os potenciais de membrana e os potenciais de ação, tá? Na aula passada a gente falou sobre as organelas celulares, a composição e a função de cada uma delas. Falamos também sobre a composição da membrana, a sua bicamada fosfolipídica e o que isso implica para o transporte de membranas, seja por meio do transporte passivo, de fusão simples, de fusão facilitada, ou seja, por meio do transporte ativo, aquele que utiliza energia metabólica, o ATP, que pode ser primário ou secundário. Hoje, nós temos como objetivo principais da os objetivos principais da aula, abordar os diversos tipos de potenciais, explicar o que é o princípio do tudo ou nada, explicar o que é período refratário e período refratário absoluto para vocês. Para a gente começar essa aula, a gente precisa entender sobre a física básica dos potenciais de membrana, o que é o potencial de difusão. Para quem não entende ainda o que é difusão, eu recomendo vocês verem a aula anterior, depois vocês voltam aqui, porque se não entender esses conceitos, vai ficar um pouquinho difícil de seguir na disciplina, tá? As nossas fibras neuronais e musculares, elas são altamente excitáveis, ou seja, elas têm esse potencial de gerar excitabilidade, gerar contração de acordo com os potenciais de ação que chegam nessas fibras. Aqui nesse gráfico, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre o que é potencial de difusão. Nós temos uma fibra nervosa de um lado e uma fibra nervosa do outro, sendo que essa fibra está representada aqui pela cor bege, A e B. E em cada uma delas, a gente vai falar sobre, na fibra A, sobre o potencial de difusão do potássio e na fibra B, sobre o potencial de difusão do sódio. Notem que nós temos os ânions, que são aqueles íons com cargas negativas, e os cátions com carga positiva. Tratando-se aqui propriamente dito do potássio, o potencial de difusão ele corresponde ao potencial que essa substância tem para atravessar essa membrana, ou seja, que essa membrana estará permeável à difusão de potássio para o meio do meio intracelular para o meio extracelular. Então, vamos supor que essa membrana está altamente permeável à passagem de potássio, seja por meio de diferença do gradiente de concentração. Logo, esse potássio vai passando pela membrana. Uma vez que esse potássio vai passando, vai difundindo pela membrana, o meio que antes ele era positivo, ele começa a se tornar negativo, que é o que a gente tem demonstrado aqui na fibra celular. Porque imagina, você está tirando carga positiva de dentro da fibra, está jogando para fora, logo ela vai ficando mais negativa. Ao ponto em que, quando essa membrana atinge o valor de menos 94 milivolts, ela não se torna mais permeável à difusão de potássio. Logo, esse valor de menos 94 milivolts é o potencial de difusão de potássio com relação à sua difusão do meio intracelular para o meio extracelular. O mesmo ocorre do lado do sódio. Aqui na figura B, a gente pode ver o potencial de difusão do sódio, que é o quê? Vamos supor que esse gradiente ele está favorável à passagem de sódio do meio extracelular para o meio intracelular. Logo, a chegada de um eletrônico com carga positiva vai aumentando a positividade da parte interna do meio intracelular, ou seja, da parte interna da parte interna da membrana. Da membrana não, né? Da parte interna da célula. Logo, como está permeável a membrana para a passagem de potássio, e eles têm carga positiva, vai chegando potássio, até que essa membrana, até que esse meio ele atinge a condição de carga de mais 61 milivolts. Ao atingir esse valor, não, de qualquer maneira, não conseguirá passar mais sódio para dentro da célula. Portanto, esse aqui é o valor de potencial de difusão de sódio para dentro da célula, ou seja, é o valor que acima dele, nenhuma molécula de sódio será possível passar para dentro do meio interno, ou seja, para a fibra nervosa. Uma vez que a gente entende o que é potencial de difusão, ou seja, quais são esses valores que, pelo menos esses determinados íons atingem seja para sua movimentação para fora da célula, como é o caso do potássio, ou para dentro da célula, como é o caso do sódio, nós precisamos entender que o potencial de difusão possui uma relação de acordo com a diferença de concentração, ou seja, essa diferença de concentração vai estar relacionada à possibilidade de difusão desses íons para dentro ou para fora da célula, dependendo de qual desses íons a gente está falando. E o potencial de Nernst é aquele que conhece o valor que permite conhecer o valor do potencial de difusão em toda a membrana e com relação ao valor que se opõe à difusão efetiva desse íon em particular. E esse é
esse é calculado pela equação de Nernst. Basicamente, o que eu quero dizer para vocês? Que o potencial de Nernst ele permite entender a possibilidade de difusão de um determinado íon com a possibilidade de oposição da membrana à permeabilidade desse íon. E para calcular isso, nós utilizamos a equação de Nernst, que é a força eletromotriz, ou seja, a força de movimentação dos íons, de acordo com a concentração interna e a concentração externa, ou seja, a força de movimentação dos íons ela vai estar relacionada com a possibilidade da membrana de se opor à passagem daquele íon. Só que essa equação ela só permite o cálculo de um íon por vez. E muitas vezes não é o que acontece durante o transporte de membrana. Não é só um íon que vai estar se movimentando. A gente precisa ter a capacidade também de avaliar a difusão de quando a membrana ela é permeável a vários íons. E para isso nós utilizamos a equação de Gauge. A permeabilidade de vários íons ela depende de três fatores: a polaridade das cargas elétricas de cada íon, ou seja, tanto a polaridade que existe dentro do meio interno, quanto a polaridade da membrana e como esse íon vai se relacionar, se é um íon positivo, se é um íon negativo. Igual eu falei aqui agora, a permeabilidade da membrana, se aquela membrana ela tem a possibilidade de passagem de um íon positivo ou de um íon negativo, também vai contar. E as concentrações de íon dentro e fora da membrana, ou seja, o gradiente de concentração também vai delimitar se aquele íon vai ter uma difusão facilitada ou não. Se ele vai ter esse potencial para difundir, para ultrapassar aquela membrana ou não. Isso tudo é calculado pela equação de Gauge. Você precisa saber calcular equação de Gauge, uma equação de Nernst? Não. Você precisa saber para que serve. Enquanto a equação de Nernst ela vai servir para você avaliar o potencial para você avaliar simplesmente como o potencial de difusão de um determinado íon e está relacionado à oposição do potencial dessa difusão efetiva para apenas um íon, você vai calcular com a equação de Nernst. Para avaliar de diversos, ou seja, de vários íons, você vai utilizar a equação de Gauge. E se a gente entendeu o que é potencial de difusão, a gente entendeu para poder relacionar isso com o potencial de repouso das membranas, ou seja, a difusão desses íons é o que vai alterar o potencial de repouso da membrana, ou seja, a sua possibilidade de propagação do potencial de ação. E as fibras nervosas mais calibrosas, ou seja, quando elas não estão realizando, não estão transmitindo sinais nervosos, quando elas não estão realizando movimento, ou seja, quando elas estão realmente em repouso, elas apresentam um potencial de cerca de menos 90 milivolts, é uma carga de menos 90 milivolts. Ou seja, o potencial dentro da fibra é cerca de menos 90 milivolts, ou seja, é 90 milivolts mais negativo do que o líquido extracelular. E, basicamente, para a gente entender isso, a gente precisa entender que, além dos potenciais de difusão que a gente já falou, o potencial de repouso da membrana, ele também é afetado pelo transporte ativo primário, que é da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela envia 3 moléculas de sódio para a parte exterior e 2 moléculas de potássio para a parte interior. Isso, esse transporte ele é ativo porque ele necessita da energia do ATP para abrir esse canal, para abrir esses canais. E essa energia de ATP ela é proveniente, ela é quebrada pela ATPase, que vai formar um ADP e um fósforo energizado, que depois vão ser reagrupados, formando uma nova molécula de ATP. E essa bomba de sódio e potássio é ela que produz um gradiente de concentração de sódio e potássio através da membrana em repouso. Ou seja, é ela que vai manter os valores que originalmente a membrana possui em repouso e que vai também, após ela ser feita o processo do potencial de ação, ser feita as diferenças de concentração, é ela que vai regular para que se mantenham os valores normais de cargas, tanto positivos quanto negativos, ou seja, por meio também da concentração desses íons dentro ou fora da membrana. Nesse caso, em valores de repouso, nós temos o sódio interno e externo, sendo que o sódio externo ele possui maior quantidade, 142 miliequivalentes por litro, e o potássio interno e externo, sendo que o potássio interno possui maior quantidade, que é de 140 miliequivalentes por litro. Isso aqui não tem jeito, gente, tem que gravar, para vocês entenderem até mesmo essa relação, que é a proporção entre esses dois íons, respectivamente, de dentro para fora. Logo, a proporção de sódio ela é menor em relação à proporção de potássio de dentro para fora, porque o meio interno de potássio possui uma maior quantidade, tá?
E como que é a origem do potencial de repouso normal da membrana? Como que a gente sabe que é esses menos 90 milivolts? Então, a gente já viu que, com relação ao potencial de difusão do potássio, esse possui menos 94 milivolts, que é o máximo que esse potássio consegue para ser permeável pela membrana. Atingiu esse valor, ele não consegue mais ser permeável à membrana. Tem a contribuição do processo de sódio também, que a gente já viu que o máximo de permeabilidade ele vai até mais 61 milivolts. E somando os dois e os outros íons que não estão citados nesta figura, nós teríamos um potencial de membrana de menos 86. Mas eu falei para vocês que a membrana em repouso ela fica a menos 90 milivolts, correto? Por quê? Porque esses outros menos 4, eles serão provenientes da bomba de sódio e potássio. É ela que vai contribuir para que esse potencial de membrana em repouso seja de menos 90 milivolts. Ou seja, somando os potenciais de difusão de sódio, potássio dos demais eletrólitos, você tem um potencial de membrana de menos 86, mas assim ela não está completamente em repouso. E para que ela fique completamente em repouso, é a bomba de sódio e potássio com a difusão tanto de sódio quanto de potássio que levará a esses menos 90 milivolts. Eu sei que está ficando muito complicado, mas a gente vai complicar agora para depois descomplicar um pouco mais à frente, tá? E a gente falou de dois tipos de potencial, a gente falou do potencial de difusão e falamos também do potencial de membrana em repouso. E a gente fala isso tudo para que vocês entendam como que funciona qual a função do potencial de ação e esse processo, tanto da despolarização quanto a repolarização da fibra e a propagação desse potencial de ação, por exemplo, a contração muscular. Mas vamos nos ater ao que é o potencial de ação dos nervos. Basicamente, o potencial de ação é aquele que chega para iniciar os processos de despolarização e repolarização da fibra. Então, esse potencial de ação ele vai chegar na fibra, ela vai estar em repouso. Ele vai possuir três estágios, tá? O primeiro estágio, a fibra está em repouso, a menos 90 milivolts, como a gente já conversou. E quando chega o potencial de ação, inicialmente, ele que vai sinalizar para a abertura dos canais de sódio. E é nesse momento que a abertura dos canais de sódio, que é a despolarização da fibra. Então, abrir os canais de sódio, lembra da saída de sódio, da entrada de sódio para a célula, que vai tornando aquele meio positivo? Pois é. Aqui houve abertura dos canais de sódio e vai entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio na célula até que o meio, a fibra muscular, aquela que meio fica positiva. A partir do momento que fica positivo, alcançando mais 35, é o momento em que há o fechamento das comportas dos canais de sódio e abertura um pouquinho e pouca coisa mais lenta dos canais de potássio para a entrada de potássio, para a saída de potássio para o meio extracelular. Uma vez que há a saída de potássio, que é um íon de carga positiva, está saindo carga positiva e saindo carga positiva, essa fibra vai voltando a ter uma voltagem negativa. E logo esse processo a gente chama de repolarização. Quando atingiu os menos 90 milivolts, aqui demonstrados, essa fibra estará polar, nem despolarizada, nem repolarizada. Ela estará polar. Ou seja, mais uma vez, estágio de repouso, potencial de membrana em repouso a menos 90 milivolts. Chega o potencial de ação, abre a comporta dos canais de sódio, começa a entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio na célula, ela fica, lá aquele meio fica positivo. Nesse momento, há fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio. Vai saindo potássio, saindo potássio, saindo potássio, fica negativo e essa fibra fica, esse meio fica negativo novamente, esse potencial de repouso, ele atinge novamente menos 90 milivolts, portanto, a fibra, a membrana, ela volta a entrar em repouso. Portanto, esses canais de potássio, de sódio, eles são regulados por voltagem. Os canais de potássio também são regulados por voltagem. Por quê? A comporta de ativação de sódio, ela está fechada, porque está a menos 90 milivolts, está em repouso. Chegou o potencial de ação, ele sinaliza para a abertura dos canais de sódio. E existe um filtro de seletividade para quê? Para que só sódio ultrapasse por meio desse canal. Quando ativado, esse canal ele vai ficar ativado de menos 90 a mais 35 milivolts, ultrapassando, aumentando a permeabilidade de potássio de 500 para até 5.000 vezes a entrada de sódio para dentro da célula. Então, esse sódio está passando para dentro da célula, passando, passando, até que atinge o valor de mais 35. Logo, a comporta
no caso de sódio, ela é fechada, e então aquela comporta que estaria a menos 90, que estaria fechada de potássio, logo ela se abre no momento em que há a voltagem de mais 35 atingida. E aí, nesse momento, o potássio ele irá sair da célula por meio da seletividade também, só o potássio irá passar, e atingindo até o momento de menos 90 milivolts. Nesse momento, a célula estará novamente em repouso. Então, mais uma vez, porque eu confundi um pouquinho aí os termos, né? Eu vou voltar com você para vocês entenderem um pouquinho de novo. Então, chegou o potencial de ação, sinaliza para a abertura do canal de sódio. Sódio vai adentrar a célula, tornando aquele meio positivo. Tornou positivo, há uma inativação positiva a mais 35, há uma inativação, fecha aquela comporta por onde entraria sódio, abre-se a comporta por onde entraria potássio. Lembrando que essa abertura é um pouquinho mais lenta do que em relação de sódio, mas mais rápida do que as aberturas dos canais de cálcio, por exemplo. Logo, esse cálcio vai sair do meio intracelular para o meio extracelular, tornando novamente aquela, até que exista a membrana a menos 90 milivolts. Chegando a menos 90 milivolts, ela estará em repouso. Vale lembrar que durante o momento em que as comportas de potássio estão abertas, as comportas de sódio elas estarão fechadas para que não exista, para que ocorra novamente esse balanço. Porque se essa comporta ficar aberta, obviamente não haverá balanço de sódio e potássio, como é o necessário para a configuração da membrana em repouso, ok? E essa comporta ela vai ficar fechada até que um novo potencial de ação chegue e inicie esse processo de despolarização e repolarização da fibra até o seu potencial de membrana em repouso seja retornando. Aqui, mais uma vez, para vocês entenderem melhor esse canal, sei que vai ficar um pouquinho repetitivo, mas é para que vocês possam entender, para que fique bem claro, tá? Então, aqui os potenciais de fusão, o plomo de sódio e potássio, tudo funcionando bonitinho, membrana a menos 90 milivolts. Chegou o potencial de ação, tem a abertura dos canais de sódio. Abriu, entrou sódio até atingir menos 35, tá? Eu sei que o gráfico está um pouquinho fora aqui do valor, mas até mais 35. Atingiu mais 35, nesse momento, a inativação dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio. Para quê? Para potássio sair do meio extracelular e tornar aquele meio negativo novamente. Houve a abertura, vai ter a entrada de potássio, portanto, vai tornando aquele meio mais negativo até atingir os menos 90, que é onde entra esse estágio de repouso de membrana novamente. Para iniciar esse processo, precisa de um novo potencial de ação. Chegue aquele meio. Obviamente, a gente falou até aqui sobre sódio e potássio, mas lembra que a gente falou da equação de Goldman, que não só os dois estarão envolvidos? A gente também já abordou as situações de cotransporte, contratransporte, a gente está falando só de transporte primário, mas também existirão as questões de transporte secundário. Então, por isso, é necessário que a gente fale aqui sobre os outros íons e o potencial de ação. Os ânions impermeantes com carga negativa no interior do axônio causam carga negativa no interior da fibra quando há déficit de cátions. Então, por exemplo, quando aqueles íons de potássio vão para o meio extracelular, eles tornam aquele meio interno mais negativo, porque lá possuem alguns íons com carga negativa que não vão passar para o meio extracelular. Portanto, eles que vão dar aquela conformação de carga negativa quando a carga positiva, que é o potássio, está indo para fora da célula. Existem canais de cálcio regulados por voltagem, ou seja, do mesmo jeito que a gente viu que a voltagem também pode ativar os canais de sódio e potássio, também existem canais que vão regular, de cálcio que vão ser regulados por voltagem. E existem 10 mil vezes mais íons de cálcio no líquido extracelular do que do líquido intracelular, causando um gradiente passivo para o interior, ou seja, como possui muito mais cálcio no líquido extracelular, o gradiente de pressão pode se alterar e pode causar esse gradiente passivo para o interior da célula de cálcio. Esses canais de cálcio também são permeáveis por sódio, porém com permeabilidade 1000 vezes maior para cálcio. O que a gente falou sobre a questão de seletividade. Onde passa cálcio, também passa sódio. Mas, enquanto passam 1000 moléculas de cálcio, por exemplo, apenas uma molécula de sódio irá passar. Por isso que também a gente pode entender que passa por ali, mas com uma permeabilidade muito inferior com relação ao cálcio, que é propriamente dito a molécula que é para passar por aquele determinado canal. E existem dois tipos de canais com alta velocidade. Os canais rápidos, igual eu falei com vocês, potássio é um pouquinho mais lento do que sódio, mas o canal de sódio e potássio ele é mais rápido do que o canal de cálcio para liberação desses compostos. E os canais de cálcio são muito mais numerosos no músculo cardíaco e no músculo liso,
até por conta da conformação da necessidade de contração de cada um dessas musculaturas. Então, a gente vai dar sequência falando da permeabilidade aumentada dos canais de sódio quando ocorre déficit de íon de cálcio. Então, quando ocorre a abertura, ocorre esse déficit, essa redução de cálcio, tem a abertura dos canais de sódio, que deixam assim, a fibra muito excitável, ou seja, deixam ela suscetível à contração muscular. E não precisa de ser muito grande essa diminuição da concentração, não. Apenas 50% abaixo do normal antes que ocorra a descarga espontânea em alguns nervos periféricos, causando geralmente tetania muscular, o que pode ser letal devido à concentração tetânica dos músculos respiratórios. Ou seja, a deficiência de cálcio, ela está relacionada a essa abertura dos canais de sódio, e vale a pena a gente lembrar que o sódio está relacionado àquele processo de despolarização da membrana. Ou seja, a falta de cálcio ela pode gerar essas contrações musculares é, em sequência, em cadeia, ou seja, cálcio está relacionado à contração muscular. E isso pode levar à tetania muscular, o que, se a gente pensar em alguns músculos que estão, como por exemplo, os nossos músculos que estão relacionados à respiração, isso pode ser letal para o nosso corpo. Por isso é importante a manutenção desses íons, para que a gente não tenha essa liberação exacerbada de sódio e, portanto, não consiga voltar ao repouso da fibra muscular. O potencial de ação, como eu falei com vocês, ele tem ele pode ter um ciclo vicioso de feedback positivo que abre os canais de sódio. Por exemplo, uma vez que chegou o potencial de ação, a fibra está a menos 90 milivolts, certo? E aí vai ter a abertura dos canais de sódio e vai ter liberação de sódio, no caso do meio extracelular, para o meio intracelular, tornando aquele limiar da fibra positivo até mais 35 milivolts. A gente precisa entender que esse sentido do feedback ele é positivo, ou seja, ele é a favor da mudança. Uma vez que abre o canal de sódio, vai ter entrada de sódio. Quanto mais canais estiverem abrindo, mais canais de sódio vão se abrir, gerando a possibilidade de maior entrada de sódio até que atinja aquele limiar aquele ponto de mais 35 milivolts, que é onde vai ocorrer o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. O limiar para a estimulação do potencial de ação em fibras tenebrosas é de menos 65 milivolts. O que isso quer dizer? Se o potencial de ação for menor do que menos 65 milivolts, não haverá contração muscular. Ou seja, para que exista movimento, para que exista contração muscular, o potencial de ação tem que ser menos 65 milivolts, porque se for menor do que isso, não haverá possibilidade de contração. Por exemplo, chegou menos 70 milivolts, não vai ter contração muscular, porque é o limiar, o ponto, vamos falar assim, ponto de corte para que exista a contração muscular. E a propagação do potencial de ação, ela ocorre por meio do processo de despolarização da fibra nervosa, que é que a gente falou, né, aquele processo de entrada de sódio na fibra, tornando a fibra, nesse momento, o meio interior positivo, o meio exterior negativo, o meio interior negativo, o meio posterior positivo, e o inverso também, no momento da despolarização e da repolarização, e o potencial de ação ele trafega em todas as direções até que a membrana tenha sido despolarizada. Então, vamos supor que começou a ocorrer a entrada de sódio para dentro da célula. Logo, aquele meio externo vai ficar negativo e o meio vai ficar positivo, correto? Porque houve a entrada. Para que esse potencial de ação ele vai trafegar à medida que essa fibra vai se despolarizando, ou seja, esse processo vai ocorrendo em cadeia. Vai entrando íon de sódio para dentro da fibra, ela vai ficando positiva e aquele meio vai ficando negativo. Depois, no processo de repolarização da fibra, vai saindo potássio do meio intracelular para o meio extracelular, então aquele meio que antes era positivo vai se tornando negativo, até que a fibra em repouso fica parte extracelular positiva, parte intracelular negativa, ok? Então, basicamente é isso. Dentro do meio intracelular, ele é negativo e o meio extracelular positivo. Chegou o potencial de ação, vai entrar sódio para dentro da fibra, tornando aquele local aos poucos positivo e o potencial de ação vai trafegando por toda a fibra. Atingiu o ponto de inflexão, aquele ponto de 35, mais 35 milivolts, começa então a abertura dos canais de potássio, potássio vai para fora da célula, tornando aquele meio novamente negativo e a parte externa positiva.
E é assim que acontece a propagação do potencial de ação. E o que que quer dizer o princípio do tudo ou nada? Isso é uma questão que geralmente cai em prova na fisiologia humana, né? É o momento quando a excitação da fibra muscular necessita de ter condições adequadas para propagação do potencial de ação para demais porções da membrana. Do contrário, não haverá propagação do potencial de ação. Por exemplo, com relação ao estímulo. Se o estímulo que chega ele é inferior a menos 65 milivolts, esse potencial de ação não vai gerar abertura dos canais de sódio para, então, gerar despolarização e depois, posteriormente, a repolarização da membrana. Basicamente é isso. Ou chega o potencial de ação da forma como tem que chegar, com a voltagem que necessita chegar, ou não haverá contração muscular. Além disso, existe o platô em algumas situações do potencial de ação. Aqui a gente está vendo uma fibra das fibra dos Purkinje, né, das células musculares cardíacas, e nós vamos observar que existe um platô. Nesse tipo de fibra, o platô ocorre nas fibras musculares do coração por um período de 0,2 a 0,3 segundos. Por quê? Porque no coração a gente precisa que essa contração ela seja um pouquinho mais extensa do que a contração muscular. Porque pensa, o coração não pode só bater, parar e depois bater de novo, não. Ele precisa que essa contração ela tenha um pouquinho mais de tempo até para os processos de enchimento das válvulas do coração e esvaziamento dessas válvulas. Então, por isso, essa contração é um pouquinho maior. E esse platô se dá porque tem a despolarização, igual todos os outros processos da fibra muscular estriada esquelética. Então, tem esse processo da despolarização, da abertura dos canais de sódio. Só que, após essa abertura, quando chega naquele processo de mais 35 milivolts, essa não se fecha imediatamente, apesar de, ao contrário, na verdade, ela se fecha imediatamente, mas não é só a abertura dos canais de potássio que existe, não. Existe também a abertura dos canais de cálcio e sódio. Então, lembra que a gente falou que cálcio é muito importante na musculatura lisa, na musculatura cardíaca? Por quê? Porque ele é importante para essa abertura dos canais de cálcio e sódio, por onde entrará cálcio, também entrará sódio, trazendo esse platô, ou seja, arrastando um pouquinho mais esse potencial positivo daquela fibra. Então, em vez dela começar a cair em queda, como é no caso, ter aquela queda brusca, trazendo esse potencial negativo, como é na fibra muscular, nós teremos também uma redução um pouquinho mais arrastada, vamos falar assim, porque terá entrada ainda de sódio e de cálcio, que vão trazer esse conteúdo positivo para aquela fibra durante um tempo, até que essa possa depois reduzir, porque a gente sabe que esses canais são mais lentos do que, no caso, a entrada do potássio, do que a saída do potássio para o meio extracelular, o que então permitirão esse platô e esse tempinho um pouquinho maior na contração das fibras cardíacas. O mesmo acontece na musculatura lisa, porque ela também precisa movimentar os compostos que estão dentro dessas fibras, como os elementos, etc., dentro do nosso corpo. E existe uma ritmicidade de alguns tecidos estáveis por conta dessa descarga repetitiva. Isso acontece, igual a gente já falou, com o músculo respiratório, nós temos um ritmo de respiração, um ritmo de pulsação e um ritmo com que o nosso coração bate também. Então, o nosso coração basicamente vai seguir esse mesmo ritmo, esse mesmo potencial registrados, porque, no caso, registrados no Centro de Controle de Ritmo do Coração, por conta da condutância do potássio e o estado de hiperpolarização, ou seja, vai seguir desde aquele processo da despolarização até o processo do limiar, né, dessa parte da despolarização, para então iniciar a repolarização e contando aquele processo também que a gente conversou anteriormente do platô. Mas isso vai seguir um ritmo que vai ser controlado por meio do potencial de ação, a chegada e a saída desse potencial de ação para uma nova contração. E essa contração é rítmica, por quê? Porque, por exemplo, o nosso coração não pode bater e parar. Ele precisa bombear sangue o tempo todo para o nosso corpo, ele precisa facilitar os processos respiratórios, a troca de oxigênio, a troca de gás carbônico, de oxigênio, tanto na pequena quanto na grande circulação. A nossa musculatura lísica, ela também tem uma ritmicidade, por quê? Porque ela precisa movimentar esses alimentos e essa ritmicidade ela se dá principalmente por conta da descarga repetitiva, do potencial de ação e dessas alterações da conformação da membrana, que no caso não estará que, no caso da alteração desse potencial de repouso da membrana, ou seja, dessa modificação de difusão desses íons que vão estar envolvidos na despolarização e repolarização da fibra.
É importante que a gente fale aqui rapidamente das características especiais da transmissão de sinal. Se a gente precisa transmitir o sinal, essas fibras geralmente elas são compostas, né, por meio de, de células que são especializadas em levar esses impulsos nervosos, que são os axônios, que são recobertos por mielina, bainhas de mielina, que são bainhas de lipídio, que vão impermeabilizar, ou seja, vão circundar vão circundar essa propagação do potencial de ação de forma que ele não, de forma que preserve as cargas que esse potencial possui. Ou seja, ela circunda para se formar como se fosse um isolante, é como se fosse aquela capa de um fio, que vai controlar as cargas elétricas que vão passar por ali. Só que, para que não tenha necessidade de adentrar essa membrana, e circundar toda essa estrutura, existem os nódulos de Ranvier aqui, entre cada uma dessas bainhas de mielina, de forma que esses impulsos nervosos eles não vão transitar por toda essa bainha, não. Eles vão saltar de nódulo em nódulo para que acelere a velocidade, no caso, da transmissão desses impulsos nervosos. Por isso que, o que vocês precisam gravar? Que as células que possuem a bainha de mielina por condição, o nódulo de Ranvier, elas transmitem impulsos nervosos muito mais rápidos do que aquelas membranas que não têm esse tipo de revestimento e não têm esse tipo de nódulo. Para fechar a aula, a gente precisa entender dois conceitos. O que é período refratário, que também é uma questão que costuma cair em prova, e o que é período refratário absoluto. O período refratário é o período em que o segundo potencial de ação só pode ser produzido com um estímulo mais forte. Vou dar um exemplo para vocês com a repolarização. Vou até voltar um pouquinho aqui. Então, imagine que a gente teve um processo da despolarização, atingiu lá o platôzinho, e agora vai repolarizar a fibra. Esse período refratário é esse período aqui, ó, mais ou menos por aqui, onde que essa fibra está repolarizando. E ele diz que o quê? Só haverá um novo potencial de ação, ou seja, só haverá uma nova despolarização e polarização da fibra nesse momento, se o potencial de ação que vier for superior ao anterior. Ou seja, a fibra não precisa estar totalmente repolarizada, ou seja, está em repouso para que exista uma nova contração, desde que esse potencial de ação ele seja superior ao que chegou anteriormente. Traduzindo isso em termos científicos, é o período em que o segundo potencial de ação só pode ser produzido com um estímulo muito mais forte, ou seja, a fibra ainda não está em repouso, ela está naquele processo de repolarização. Mas se esse segundo potencial de ação for mais forte que o estímulo inicial, ele já inicia novamente a despolarização e todo o processo da fibra. Agora, o período refratário absoluto é aquele que, mesmo que o segundo potencial de ação chegue e seja superior, não possa ser produzido uma nova contração. Então, pode ser que esse potencial de ação, quando ele chegue aqui, mesmo que ele seja maior, no período refratário absoluto, não terá início uma nova contração até que essa fibra chegue ao potencial de repouso da membrana, tá? Sei que é uma aula densa, sei que é uma aula complicada. Eu peço para que vocês assistam, reassistam, e mais do que isso, que vocês estudem por meio da literatura para que a gente possa entrar tranquilo na fisiologia do sistema muscular, tá? Aqui estão as referências, principalmente aqui o Guyton e Hall das figuras que a gente traz, que eu trago para vocês aqui na aula, mas que vocês leiam esses capítulos para que vocês consigam assimilar os conteúdos e isso aqui seja uma forma de facilitar o aprendizado.